Boa tarde a todos que me escutam. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem, da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, nós vimos um grande ensinamento da parte do Senhor Jesus Cristo com relação à prova de que o Messias, o enviado de Deus para o povo de Israel e para todo o mundo, seria ou não filho de Davi. Como os religiosos não conseguiam mais vencer Jesus Cristo em nada, eles pararam de testar Jesus Cristo, porque sempre perdiam. Pois é isso que acontece com a verdade, irmãos. Todos que vão de encontro com a verdade ficam envergonhados e não têm o que fazer. Por isso eles pararam de testar Jesus Cristo. A coisa era muito séria. Por isso, em vez deles falarem, o próprio Jesus Cristo foi quem perguntou a eles, aos religiosos: e vocês, o que dizem ser o Messias, o enviado de Deus? De quem ele é filho? Já que os religiosos, irmãos, não aceitavam Jesus Cristo como filho de Deus, queriam atribuir isso de que ele era filho de Davi. Responderam automaticamente a Jesus Cristo rapidamente. Pela Bíblia, o Messias, o enviado de Deus, é filho de Davi. É neste momento que o Senhor Jesus Cristo rebate e desfaz esta afirmação dos próprios religiosos pela própria Bíblia. Jesus vai rebater, irmãos, esta afirmação de que o Messias, o enviado de Deus, era filho de Davi, pelas palavras do próprio Davi escritas na Bíblia. Jesus era fora do normal. Ele prendia eles em suas próprias bases, naquilo que eles mais afirmavam. Eles diziam: pela Bíblia, o enviado é filho de Davi. O Messias é filho de Davi. Jesus Cristo disse: ora, filho de Davi? Ora, se o Messias, o enviado de Deus, é filho de Davi, como vocês dizem, por que então o próprio Davi, lá no livro de Salmos, sendo usado pelo Espírito Santo, diz assim: disse o meu Senhor Deus ao meu Senhor o Cristo, o Messias, assim: assenta-te aqui ao meu lado direito, até que eu ponha todos os teus inimigos como tapete debaixo dos teus pés. Com esta afirmação, irmãos, Jesus Cristo estava querendo dizer para um bom entendedor, para os religiosos que entendiam isso. E isto que ele afirmava, ele provava no livro de Salmos. Isso está escrito, irmãos, lá no livro de Salmos, no Salmo 110, e o versículo 1, o próprio Davi dizendo isso: disse o meu Senhor Deus ao meu Senhor o Messias: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como tapete dos teus pés. E isto aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, deu mandamentos aos seus discípulos, ensinou as últimas doutrinas, mandou que eles ficassem esperando a promessa do Espírito Santo, e depois, lá no Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. Há 2018 anos atrás, quando Jesus Cristo sobe ao céu, depois de ter cumprido sua missão e fundado a igreja, o Senhor Deus diz a ele: assenta-te agora à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos como tapete dos teus pés. E o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando recebermos o corpo glorioso, adeus morte. Será o fim de tudo aquilo que Satanás fez conosco para nos destruir. Findará ali, quando recebermos o nosso corpo glorioso que Jesus Cristo nos dará. Então, com esta afirmação do próprio Davi, o próprio Jesus Cristo agora pergunta aos religiosos: ora, se o próprio Davi chamava o Cristo, o Messias enviado de Deus, de seu Senhor, como
pode então o Messias enviado ser o filho de Davi? Com isso, irmãos, Jesus Cristo estava dizendo que o Messias como filho era apenas para identificar a linhagem do Messias, que seria da linhagem, da família, da descendência de Davi, mas que não seria filho de Davi. Jesus Cristo, na verdade, queria dizer que o Messias, o enviado, que era ele mesmo, era filho de Deus, unigênito filho de Deus, coisa que os religiosos não aceitavam. Por isso, para eles era melhor dizer que o Messias era filho de Davi e não da descendência de Davi. Porque realmente Davi tinha escrito isso na Bíblia e eles não podiam negar. Esta era a derrota dos religiosos frente a Jesus Cristo, que Jesus Cristo falava pela Bíblia e eles não podiam desmentir. Podemos duvidar de tudo. Podemos duvidar da denominação, podemos duvidar do pastor, podemos duvidar do líder religioso, podemos duvidar da religião, podemos duvidar de tudo aqui. Só tem duas coisas que não podemos duvidar de jeito nenhum, e uma se une à outra. É de Deus e da sua palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Quer queiram, quer não, ela é a prova real, verdadeira, de tudo que existe. Se não fosse a Bíblia, o homem seria completamente ignorante quanto a tudo e quanto a todos. Até os ateus hoje estariam adorando deuses de pedra, sol, lua. Se não houvesse a revelação da Bíblia, o homem estaria completamente perdido nas trevas e na escuridão da ignorância. Nem ateu existiria. Mas, por causa da Bíblia, que abriu o caminho e esclareceu o verdadeiro Deus, então os homens que estão errados abriram o caminho para falsos deuses também. Por quê? Porque o verdadeiro Deus se revelou e se mostrou aos homens para que os homens fiquem indesculpáveis. Não há desculpa para não seguir a Deus. A única desculpa que o homem de não ter seguido a Deus é porque ele é ruim mesmo. A raça humana em si é ruim, péssima para ela mesma. Por isso que não seguem a Deus. Seguem suas próprias decisões, seus próprios deuses, seu egoísmo, segue a si mesmo. Mas não a Deus. Só a verdadeira igreja, os poucos remanescentes, é que servem fielmente ao Senhor Jesus Cristo e seguem seus caminhos. Então, após mostrar que o Messias não era filho de Davi, mas era da descendência de Davi, segundo José, o pai adotivo de Jesus Cristo, e provar que Jesus Cristo era filho de Deus, depois disso, junto com seus discípulos, Jesus Cristo sentou-se bem na entrada do templo, ali em Jerusalém, bem próximo à arca do tesouro, onde muitos colocavam suas ofertas dentro da arca. E havia muitos ricos que depositavam muitas moedas na arca ali, no tesouro, no templo do Senhor, ali em Jerusalém. Então Jesus Cristo começou a observar aqueles que muitos davam muito dinheiro na oferta. Mas chegou uma pobre viúva e depositou 2 pequenas moedas que não valiam muita coisa. Então Jesus Cristo falou para seus discípulos em particular e disse: na verdade, eu, Jesus Cristo, digo a vocês, meus seguidores, que aquela pobre viúva depositou mais dinheiro do que todos aqueles que depositaram juntos. Se juntar todos eles, não supera o que aquela pobre viúva depositou na arca do tesouro. E os discípulos ficaram sem entender como é que pode 2 simples moedas, diante de tanto dinheiro que foi depositado por outros e até por ricos. Aí Jesus Cristo explica por quê. Porque cada um colocou oferta para Deus daquilo que sobrou de sua renda. Todos depositaram aquilo que eles já tinham em abundância. Então sobrou, eles deram. Mas a pobre viúva não. Colocou todo o seu sustento que tinha na arca do tesouro do templo. Irmãos, o sustento daquela viúva era aquelas 2 moedas. E ela depositou tudo no tesouro do templo do Senhor. Oferta ao Senhor. Ela deu tudo o que tinha para Deus. Logo após dizer a respeito da pobre viúva, Jesus Cristo levanta
e sai mais um pouco ali do templo e começa a observar o templo de adoração de Deus do lado de fora. Ele começa a ver as pedras do edifício construído ali por Salomão. O mesmo templo de Deus em Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor, erguido e reconstruído novamente por Esdras, Neemias e Zorobabel, depois de voltarem do cativeiro na Babilônia, e finalmente reestruturado, aumentado e embelezado por Herodes o Grande, ali antes de Jesus Cristo nascer. Realmente, eram pedras magníficas, considerados uma das maravilhas do mundo antigo, era este templo ali em Jerusalém. Despertava o orgulho e o amor de todos os judeus, o povo religioso, o povo de Deus, a nação judaica. Este templo, para eles, os judeus, era tudo. É onde estavam os sacerdotes, onde estava o altar, onde oferecia os sacrifícios, perdão dos pecados para Deus. Era tudo para os judeus. Em toda a nação judaica, o povo judeu, por isso, os próprios discípulos, observando que Jesus Cristo olhava muito para o templo, chegaram perto de Jesus Cristo e disseram bem assim. Observem o que os discípulos disseram a Jesus Cristo, como se Jesus Cristo não entendesse. Olha, mestre Jesus, que pedras magníficas, que formosura este templo de Deus, que edifício tremendo, incrível, tudo isso construído para Deus, que dádiva e ornamento, formoso e belíssimo é este templo de Jeová aqui em Jerusalém. Jesus Cristo olha a estrutura magnífica que realmente era do templo, todo embelezado por Herodes o Grande, mas também maligno. Depois olha para seus discípulos e diz: estão vendo toda essa maravilha? Observem esse belíssimo templo construído para Deus, mas isso não serve de nada, não vale nada. E eu, Jesus Cristo, ainda digo mais, que para confirmar isso que estou falando, muitos de vocês irão ver este templo ser destruído. E mais ainda, não vai ficar aqui uma pedra em cima da outra. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E será queimado no fogo, porque Deus quer os homens e não os templos construídos pelas mãos dos homens. Irmãos, esse orgulho da nação judaica, mais ou menos no ano 37, depois da morte e crucificação de Jesus Cristo, e que ele falou isso, tudo se cumpriu, pois o general romano Tito destruiu o templo, derrubou as pedras todas no chão, colocou fogo em tudo e se cumpriu a palavra de Jesus Cristo. Depois de profetizar e falar sobre a destruição do grande templo de Deus ali em Jerusalém e deixar todos de boca aberta, pasmados, diante daquela revelação, porque Jesus Cristo já havia falado para a mulher cananeia do poço de Sicar que Deus não escolheria mais templo para morar. O templo de Jerusalém, lá no Oriente Médio, foi o único templo considerado casa de Deus na terra. Todos esses templos construídos pelas religiões e denominações evangélicas é tudo templo. Templo religioso, não tem nada de Deus. O templo de Deus hoje, confirmado por Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, somos nós, aqueles que estamos, porque templo de Deus, casa de Deus, é onde o Espírito Santo mora. O Espírito Santo desceu no templo em Jerusalém, confirmando que seria a casa de Deus ali. Quando foi consagrado o templo que Salomão construiu, o Espírito Santo desceu e encheu todo o templo de uma fumaça grande que ninguém podia entrar. Foi confirmado que ali agora seria a casa de Deus. Então a casa de Deus é onde o Espírito Santo mora. Então hoje a casa de Deus são todos os seguidores de Jesus Cristo que receberam Ele como Salvador das suas vidas. E o Espírito Santo passou a morar na vida deles. A casa de Deus hoje são as pessoas, a igreja, onde o Espírito Santo mora agora.
Não é mais no templo. Acabou-se. Jesus Cristo disse à mulher cananeia: vem a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus, o Pai, espera que se adore assim, em espírito e em verdade. Não mais irá para o templo adorar. Porque a mulher dizia a Jesus Cristo que os judeus diziam que somente no templo em Jerusalém deveria adorar a Deus. E realmente era. Somente o templo em Jerusalém era considerado casa de Deus na terra. Somente. Só que Deus não poderia ocupar um templo feito por mãos de homens. Se acabaria tudo. Então somente a presença do Espírito Santo confirmava isso. Como hoje a presença do Espírito Santo se confirma na vida de todo seguidor de Jesus Cristo. Todo seguidor de Jesus Cristo é casa de Deus hoje. Por isso que o templo em Jerusalém foi destruído. Deus confirmou a destruição dele. E após dizer isso, e os discípulos ficarem de boca aberta com esta afirmação, porque era um orgulho demais o templo. Como hoje ainda tem muitos seguidores das denominações evangélicas que o templo é um templo mais bonito do que o outro. Maior do que o outro, para mostrar poder, prestígio, como se aquilo valesse alguma coisa, que não vale de nada. Que tendo um local para se reunir a igreja, tá tudo bem. Precisa construir com ar-condicionado, com todo luxo. Se acostuma o povo ao bem bom, ao luxo, para que não ore, não busque, não siga os caminhos direitos. Porque nós, que somos ruins, seres humanos ruins, não precisamos de luxo não. O luxo nos afasta de Deus. O que nós precisamos é nos consagrar. E somente pelo sofrimento é que a gente fica nos pés de Jesus Cristo. Quando a gente está no bem bom, ninguém liga para Deus. Mas quando está no sofrimento, não. No instante procura o Senhor. Aí está os templos aí, tudo construído, belíssimos, com ar-condicionado, conforto, cadeira, acho que cadeira até acolchoada, que dá até para dormir. Em vez de cultuar, vai dormir. Então, irmãos, depois de profetizar isso, sabe o que é que Jesus Cristo faz? Vai para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, ali no centro de Jerusalém. E subindo ao monte, ele se reúne ali com seus discípulos e Pedro, João e André faz uma roda assim ao redor de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo se senta, eles se sentam ao redor. E os outros discípulos se sentam por trás dele. E eles três perguntam a Jesus Cristo. Lembre-se que foi logo depois de Jesus Cristo confirmar que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada ali. Então eles três perguntam a Jesus Cristo: dize-nos, ou fala-nos, Senhor, para todos nós, quando acontecerá estas coisas que falaste a respeito do templo ser destruído? E que sinais ou avisos haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus Cristo diz para eles: acautelai-vos, ou prestem atenção, ou mais ainda, tomem cuidado, porque muitos virão em meu nome, para que ninguém engane vocês, pois eu vou dizer agora como acontecerá estas coisas. Tudo isso que vai acontecer, eu vou deixar vocês preparados para tudo. Ninguém dos meus discípulos poderá ser enganado sobre a vinda, sobre o fim do mundo, sobre a destruição deste templo. Vou começar a dizer a vocês agora, disse Jesus Cristo. E isto são coisas que nós vamos estudar, irmãos, no próximo áudio. Se Deus quiser e assim nos permitir, amanhã começará o Sermão da Montanha, o sermão apocalíptico, falado pela própria boca do próprio Salvador do mundo, Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender de tudo, irmãos, com Jesus. Já aprendemos sobre a vida como vai acontecer depois da morte. Jesus Cristo fala tudo, irmão, da sua vida, do seu ser, do que você é, do que você vai ser, do que você pode ser. Só tem dúvidas do que é, para que veio a este mundo e o que vai acontecer com ele. Quem não tem Jesus Cristo, quem não tem Deus, é quem tem dúvida. Ou seja, a maioria dos ateus, todos os ateus têm dúvida sobre tudo. Não conseguem provar nada. Porque a partir do momento que diz que Deus não existe, está completamente em treva, não sabe de nada, não sabe quem foi que fez ele, não sabe provar nada.
para se enganar, diz que foi há bilhões de anos, que só vai acontecer a evolução daqui de novo, daqui a bilhões de anos, e o povo aí cresce, morre, a mesma coisa, não muda nada, não evolui nada. O macaco continua macaco, o homem continua homem, e assim vai a vida, e ninguém nunca provou nada de teoria de evolução. História de cacata, história da carochinha, conto de fada, que só quer acreditar quem tem raiva de Deus. Brabo com Deus, porque Deus não fez aquilo, pensa que podia mandar em Deus, aí com raiva de Deus diz que Deus não existe. Certo? Mas nós, a partir de amanhã, vamos ver as coisas que vão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz também, tudo Jesus Cristo ensinou aos seus seguidores, só não sabe quem não quer, não procura, não lê. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando. E vamos que vamos aprender e conhecer mais sobre o Senhor, em nome de Jesus. Amém.